Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus possa falar conosco mais uma vez nesse nosso segundo encontro que nós teremos, falando a respeito um pouquinho do crescimento cristão ou crescimento espiritual. Nesse crescimento espiritual, nós devemos ter, como nós vimos ontem, um esforço ao máximo da nossa parte. E nesse esforço agora nós devemos acrescentar a virtude à nossa fé. Se vocês bem se lembram, no domingo nós vimos aí a respeito um pouquinho da fé. E a fé que eu disse foi a fé que Deus, o próprio Deus, é um dom de Deus para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que vivem têm que viver de fé em fé. O cristão vive de fé em fé. E em toda a nossa jornada é necessário que nós possamos ter fé, acreditar naquele Deus na qual nos criou e que nós estamos seguindo. Paulo, em Romanos, capítulo de número 4, versículo 5, diz que nós confiamos em Deus que justifica o ímpio. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Temos uma fé real em Deus. Essa fé real que nós temos em Deus nos justifica diante desse nosso Deus tão maravilhoso. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, vai diz que nossa fé não é apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé ela não é baseada em sabedoria humana. Ela é apoiada no poder de Deus para as nossas vidas. Então, o princípio, a base para o nosso crescimento espiritual é a fé. E Pedro sabia disso. E Pedro já havia falado a respeito da fé. Então, ele agora fala que é para nós agregarmos a essa fé uma virtude, que é aí o que eu coloco como primeira, ou, se você quiser dizer, a segunda etapa para o nosso crescimento espiritual. A virtude. Essa virtude, é interessante, a palavra usada como virtude, aqui nesse texto, é arete. E ela é só usada 5 vezes em todo o Novo Testamento. Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8, usa uma vez. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e mais 3 vezes em 2 Pedro. Então, a maioria das vezes, quem vai estar usando essa palavra, virtude, nesse sentido, porque tem 2 palavras para virtude, é Pedro. Então, são 5 vezes e 4 é o próprio Pedro que vai estar usando essa palavra, que traz o sentido de uma conduta virtuosa de pensamento, sentido e ação, virtude, bondade moral, qualquer excelência moral particular, como modéstia e pureza. Pedro nos informa que para o nosso crescimento devemos ter um bom comportamento. Lembra que eu falei que nós devemos ser pessoas diferentes, crentes diferentes? Essa virtude que nós estamos acrescentando na nossa fé é um bom comportamento. Nós devemos mudar de vida para glorificarmos a Deus. E em alguns sentidos essa virtude traz até como louvor ao nome de Deus. A nossa virtude é um louvor ao nome do nosso Deus. Interessante que Hernandes Dias Lopes, comentando esse assunto, ele diz: nosso alvo é chegar à estatura de Cristo, à semelhança do Filho de Deus, um homem perfeito, excelente. Nessa mesma trilha, o ISB também vai dizer que a virtude cristã não consiste em ilustrar qualidades humanas, por melhor que sejam, mas em produzir qualidades divinas que tornam uma pessoa mais semelhante a Deus. Nós temos o privilégio de compormos a família de Deus. E dentro desse privilégio que nós temos de compor a família de Deus, nós temos o dever de parecermos com Cristo. Isso é uma virtude. A pessoa que caminha, a pessoa que procura ser igual a Cristo. Então nós temos esse dever. Isso é uma virtude, irmão.
para todos nós, para que nós glorifiquemos a Deus em todo o momento. Termino com a fala de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A palavra excelente aqui, que eu usei a tradução da NVI, na NAA, Nova Almeida traduzida, atualizada, ela vai trazer como virtude. Então, se nós temos tais virtudes, se nós temos uma boa aparência, se nós somos amáveis, nós devemos estar glorificando e louvando a Deus através dessa maravilhosa virtude que se encontra em nós. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que Deus tenha falado com você, espero que você, cristão, acrescente aí na sua fé a virtude, um bom caráter, que você louve a Deus através da sua vida. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até a próxima vez, se Deus quiser.